Nessa aula, vamos falar sobre pontuação. O ponto e vírgula, que é um outro sinal de pontuação interna que nós chamamos, ele tem várias funções também. Por exemplo, já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Ponto e vírgula. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda gente, sem chapéu. Olhe lá. Então, eu tenho um período que tem várias vírgulas e um ponto e vírgula. Por exemplo, já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, vírgula, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Veja que nesse momento aí, eu preciso de uma fala, de uma pausa um pouquinho maior nessa fala. Então, por isso que eu indico por um ponto e vírgula. Então, a função do ponto e vírgula é indicar uma pausa um pouquinho mais prolongada do que a pausa da vírgula. E o ponto e vírgula separa também itens de uma enumeração. Por exemplo, a prova constará de um estudo do texto, ponto e vírgula, 5 questões gramaticais contextualizadas, ponto e vírgula, uma redação sobre o tema abordado. Então, indica itens de uma enumeração. 2 pontos. Introduzem fala, discurso direto. A aeromoça disse, 2 pontos. Então, se eu vou colocar a fala da aeromoça, eu indico que essa fala virá depois de 2 pontos. E o que a aeromoça disse? Os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. Então, aí eu tenho também um outro sinal de pontuação, que é o travessão, indicando a fala do personagem, que no caso é a aeromoça. Introduzem citação. Por exemplo, diz Mônica Hector em Manual de Semântica, a aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência. Olha aí, ó, o que a Mônica disse, né? A aceleração do mundo moderno impõe o pensar da ciência. Então, essa fala da Mônica vem depois do sinal dos 2 pontos aí. Introduzem uma explicação, resumo ou consequência do que se disse antes. Gol, o carro que menos desvaloriza. Então, Gol, eu vou explicar isso aí, eu coloco 2 pontos. Gol, o carro que menos desvaloriza. Então, indica também essa explicação aí. Emprego das reticências. As reticências, né, ela indica que a fala ela não foi totalmente concluída, que há ainda alguma coisa, né, para ser dita. Por exemplo, Roberto imaginou-se com Paulo, os dois em uma ilha, comendo uvas, dando risadas. Há algo ainda que não foi dito, e que não será dito, e que está sendo indicado pelas reticências. Para indicar hesitação, dúvida. E a prova, filho? Olha como o filho está respondendo. Bem, a prova não foi muito bem. Então, quer dizer, demonstra dúvida. Ele está com uma certa hesitação em responder essa pergunta. Emprego do parênteses. O emprego do parênteses, às vezes, tem uma função parecida com o emprego da vírgula do travessão. Mas vamos ver alguns casos específicos. Nós temos ali a frase. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvida. Eu acho. O eu acho ali está simplesmente intercalando uma opinião pessoal, acrescentando ali, porque o que tinha que ser dito já foi. Um outro exemplo, mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Chico Buarque de Holanda. Então, Chico Buarque de Holanda está dentro do parênteses, indicando a autoria de quem disse essa frase. Um outro caso de emprego do parênteses, né, para indicar nas peças teatrais, principalmente para a pessoa que está seguindo, o momento, né, que cada personagem entra. Por exemplo, Tomás, está indicando que quem vai falar ali é o Tomás. E o que o Tomás falou? É meu, tenho dito. Sampaio, pois não é, não senhor. Então está indicando ali, né, nesse roteiro de uma peça teatral, que os personagens X ou Y estão entrando em ação. Isso é para quem está seguindo esse roteiro saber que o personagem é que está dizendo isso. É emprego das aspas. As aspas são utilizadas para destacar um termo, para mostrar a fala de uma outra pessoa.
e também para destacar palavras de origem estrangeira. Então, ela tem todas essas funções. Vamos ver alguns exemplos aqui do emprego das aspas. Deus ajuda quem cedo madruga. Essa frase não é minha, é um dito popular. Então, se ela não é minha, eu vou utilizá-la, eu coloco entre aspas. A educação escolar não transforma o mundo, mas este pode mudar para melhor com a melhoria da educação de seu povo. É um período também que não foi dito por mim, então eu coloco entre aspas para respeitar a sua autoria. Para destacar alguma palavra no corpo do texto. Tem uma palavra ali que eu quero chamar a atenção do leitor. A hora que ele estiver lendo o texto, eu quero que naquela palavra ele tenha uma atenção especial sobre ela. Então eu coloco a aspa também. Os anjinhos já estão prontos. É até uma ironia, né? Os anjinhos, tá entre aspas ali, por quê? Né? Para destacar essa palavra. Uma outra, o coffee break, uma expressão de origem inglesa. Então, está também entre aspas. Para indicar diálogo em substituição ao travessão. Muitas vezes, em vez do travessão, por a questão de estética textual, eu posso utilizar também as aspas. Aquela moça é da rua larga? Perguntou Marinalva. Olha, todos chegaremos na hora certa, disse a menina. Então, está entre aspas, eu poderia ter usado ali também o travessão, mas eu preferia a aspa por uma questão estética. Emprego do travessão, para indicar fala no começo ou fim e a mudança de interlocutor. Por exemplo, você não precisa de pílulas. Que pílulas? Olha a mudança de interlocutor. São duas pessoas conversando. Essas para acalmar. Eu sou calma, disse Luciana com meio sorriso. Então ali nós temos um diálogo entre duas pessoas. E esse diálogo, né, a mudança de uma pessoa para outra é caracterizada aí pelo travessão. Para enfatizar expressões ou frases. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Então, eu estou destacando esse sonhou aí e colocando ele entre travessões. Impossível escrever o poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. Esse uma linha que seja também está sendo enfatizada. Emprego do ponto de interrogação, empregado em frases interrogativas direta. Ei, todo mundo! Olha ali, ó, a reticência indicando que há alguma coisa para ser dita, que é retomada em seguida. Época de festas natalinas. Olha a exclamação. Época de festas natalinas. Agora, você já abraçou sua árvore de Natal hoje? É o ponto de interrogação. Uma pergunta direta. O ponto de exclamação é usado para indicar frase exclamativa ou expressar chateamento, emoções ou pedido. Por exemplo, né? Nossa, que coisa mais linda, eu estou utilizando interjeição. Olha, que maravilha, eu uso interjeição. Nossa, que dor, exprime sentimento, também a interjeição. Então, o ponto de exclamação ele é utilizado para exprimir essas situações, né? Sentimentos, exclamações, emoções, ordem ou pedido. Não brinque na rua, menina, é perigoso. Não brinque na rua é uma ordem. Faça a prova direitinho, é um pedido, um aconselhamento. Então, o ponto de exclamação ele tem essa função, é uma função mais emotiva. E ele é normalmente colocado no final de um enunciado. Então, sobre pontuação, é importante a gente destacar isso. Nós temos a pontuação interna, a pontuação externa. A interna, as principais são vírgula, ponto e vírgula, parênteses, travessão. A pontuação externa pode ser o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação. Então, é muito importante que, ao produzir um texto, que o aluno depois faça uma revisão do seu texto, verificando se realmente a pontuação está adequadamente colocada. Porque uma falha na pontuação pode alterar o sentido daquele que ele quis exprimir ao redigir o seu texto.